Alô, alô, muita paz e gratidão. Mais uma vez estamos aqui na DGA Music. Prazer imenso estar com vocês. Temos novidade aí, né, Aurélio? Temos novidade. Gente, novidade. A partir de agora, pode, chefe? Acho que agora pode, né? Estamos aí fazendo um novo registro com o Pod Chefe, devido à questão de marca e tudo mais. E aí a gente fez essa pergunta. AR, Pod Chefe, podcast? E também, Léo Aurélio, sabe o que lembrou? Quando eu tô no boteco, o garçom chega em mim e fala assim: e aí, chefe, pode? Mais uma? Tudo com o Rony tem a ver com boteco. Você vai perceber que a ideia surgiu no boteco. Sempre no boteco. O nome surgiu no boteco. E vamos aí. E hoje, mais uma vez, agradecendo a todos a presença, sempre estar com a gente. Aurélio, é com você. Um imenso abraço. Prazer imenso estar com você mais uma vez, meu amigo. O prazer é meu, Rony. A gente está aqui agora no Pod Chefe. Pod Chefe, né? Pode. Começando uma nova caminhada, né? Continuando, na verdade, a caminhada. Lembrando, né, gente, que hoje, como a gente prometeu no último programa, a gente vai estar fazendo o sorteio do kit de facas, lá da VS Facas, né, do nosso amigo Valdir de Rolândia. Então, se alguém não for sorteado, tiver interesse, eu vou ler o telefone aqui porque eu não decorei. 996390609. É lá em Rolândia, ele faz essas facas artesanais. Então, como a gente prometeu no último programa, quem estivesse inscrito e deixasse lá um comentário, no final do programa hoje a gente vai fazer um sorteio, né? E espero que saia para alguém da minha família. E vai dar briga, porque ó, o Guilherme já cobrou eu, o Guilherme aqui da DGA, a Vanessa também já me cobrou, eu tô perdido, cara. E é um material muito bacana, todo rústico. E olha, eu acho que você vai ficar muito feliz. Um kit desse aí não custa barato, tá? Vocês devem acompanhar aí na internet. Agora é uma moda, não vou dizer assim, mas que as pessoas têm investido muito nisso aí. E olha a qualidade, né? É um vai se produto. cortar, hein? Não vou nem mexer, que eu tenho medo disso daqui. Bom, mas sem delongas, né? Hoje a gente vai estar recebendo um convidado aqui, um convidado que eu conheço já um tempinho, né? Um tempinho que a gente se conhece. Não vamos falar de data, porque isso entrega muito, cara. E a gente até agora trouxe muitas pessoas ligadas à cultura, até porque eu e o Rony, a gente é da cultura também, mas, né, lembrando, sou de formação professor de educação física, né? Sempre tive muito ligado ao esporte, e hoje a gente vai ter aqui a presença dele, que é professor de educação física, formado pela Universidade Estadual de Londrina, né? E com especialização em basquete pela Unifateb. Ele é professor do Colégio Integrado Sônia Marcondes, aqui de Biporã, um ótimo colégio, muito conceituado, né? Se você é de Biporã ou da região e não conhece, né? É uma opção para você levar seus filhos. Bom, precisa ir lá conhecer, porque só de falar aqui não adianta. Depois o Arodi pode dar mais detalhes lá, né? Que é uma pessoa que está há muito tempo no ramo da educação, a Sônia, e tem uma escola maravilhosa aqui em Biporã, que não deixa a desejar nenhuma outra escola de outra cidade da região aqui. E além disso, né, além de ser professor, ele também é técnico de basquetebol, né, que já dirigiu várias categorias de base e mais recentemente assumiu a categoria adulto do Londrina Basquete, né? Estamos aqui hoje, Rony, né? Saudoso, nosso querido Arodi Neto. Arodi, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né? Pode ir. É isso aí, obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. É importante a mídia estar aberta para os locais onde a gente pode falar de educação, de esporte e de tudo aquilo que agrega para a formação do ser humano. É muito importante. Arodi, a gente já começa pulando com os dois pés. Primeiro, por que o basquetebol? Como você chegou? Qual a tua trajetória até o basquete? Você pode começar a sua história de vida e onde entrou o basquete. Tá ligado, né? Uma coisa tá bem ligada à outra, assim. Bom, meu pai foi secretário de esportes de Biporã e a história é mais ou menos assim. Eu jogava futsal, como a maioria das crianças aí, dos meninos, né?
E um dia eu tô na minha sala lá, bate na porta, meu pai e o Tupã, né, que foi técnico aqui em Biporã, o Elcio. E passou convidando todo mundo, me apresentou pro Tupã, o Tupã, não, vai lá, né, vai brincar lá. E eu comecei a ir brincar, né, comecei a frequentar o ambiente ali do ginásio. Já participava dos treinos de futsal com o professor Zé Kroll, né, no time do Bilac, que aliás era um time espetacular, né? Aquela geração ali 7-9 foi muito forte aqui. Eles foram inclusive no ano que eu optei por jogar o basquete. Eu acho que eles chegaram até o brasileiro, né? Foram campeões paranaenses e tal. E começou ali. Comecei a treinar, né? Eu disputei alguns campeonatos de base, né? Campeonatos estaduais, jogos de juventude, jogos abertos, né? Até isso me levou a estar fazendo o curso de educação física e o resultado ali foi embolando. Mas é assim, eu tenho a melhor profissão do mundo, né? Eu sou professor de educação física e técnico de basquetebol, graças a Deus. Só muito bom. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu tenho alguns amigos com outras profissões, eu falo, cara, a minha profissão é melhor que a sua. E eles dão risada e falam, é assim, cara, é verdade. Você sabe que eu, assim, acho que eu já até falei isso aqui. Quando eu fui fazer educação física, né, eu pratiquei vários esportes. Eu fui goleiro de futsal, fui goleiro de handebol. Aqui, todas as equipes de Biporã aqui, na minha época, eu treinava. Eu treinava 3 esportes ao mesmo tempo. Naquela época eu era magro. Até futebol de botão, eu sei que você já foi campeão já. Então mas por um bom tempo eu treinei voleibol, né? E no voleibol a mesma situação, porque eu treinei basquete também, é aquela situação, problema da estatura e tal, mas na época até dava para jogar, né? E daí, a partir disso, primeira opção foi outra, fiz administração, não deu, mas eu comecei a vivenciar essa história e eu queria ser técnico de voleibol. Meu sonho era ser técnico de voleibol. Daí fui fazer educação física, trabalhei fazendo estatística na Superliga de vôlei. Então, assim, para mim foi, naquela época, assim, nossa, achava o máximo, né? Tá dentro da quadra, com os meus ídolos, tanto no masculino quanto no feminino. Só que depois de formado, acho que faltou para mim buscar uma especialização na área do treinamento, sabe? E não tinha muitas oportunidades, porque eu era de Biporã, eu queria ser técnico aqui, né? E já tinha as pessoas, que eram o Jefferson, o Claudinei, né? Então, assim, era difícil conseguir um espaço, até porque o trabalho, as pessoas vão construindo um trabalho. Igual você vem num trabalho no basquete, se você tá lá na formação, é difícil, a não ser que você saia para fazer outra coisa, é difícil alguém tirar você. E também não queria o lugar dos caras, mas queria ser técnico de vôlei. Daí acho que acabei me frustrando, né? Também não fui trabalhar como professor de educação física, fui fazer outras coisas, trabalhar na prefeitura, na área administrativa, depois fui para a UEL. Aí depois de muito tempo, né? Você falou da transição, fui fazer direito e tô aí, né? Mas eu acho que assim, essa coisa da educação física era... Porque é aquilo que você falou, na escola você não olhava para o teu professor de educação física, às vezes fala, pô, que legal, né? Sempre o professor de educação física é aquela pessoa que está mais próxima dos alunos, né? Não só porque ele é legal, porque a atividade não é uma atividade mais que exige mais, porque você tem um espaço aberto, você corre. Se bem que mudou muito, né, Haroldi? A educação física nas escolas, né? Mas existe uma questão da disciplina também, né? De você ter uma disciplina, olha, você vai se aplicar a fazer isso. Eu falo para meus alunos do colégio, né? A educação física, o legal da educação física, eu acho que é o diferencial das outras disciplinas, que a gente consegue observar os aspectos comportamentais, né? Então eu consigo ver como que um trata o outro, como que eles estão resolvendo os problemas individuais, coletivos, e muitas das vezes é isso que vai ser cobrado lá fora, né? Essa parte é fundamental. Que é uma base, né? Não, e observar, né? Aí assim, ó, eu vejo a fala do Aurélio, né? Fez educação física, queria ser técnico. A gente tem um caminho de estudo ali que ele é árduo, né, sim, Aurélio? E a gente precisa se encontrar nesse caminho também,
né? Eu tive a sorte de me encontrar, né? Então, nessa trajetória ali do adolescente atleta que praticou, eu lutei judô, joguei futsal, né? Eu andei de skate, então eu tenho uma trajetória ali de uma vida ativa, né? Hoje eu converso muito com os meus alunos do colégio, né? Então eu tenho lá do segundo ano, esse ano, né, eu dei aula para os alunos do segundo ano ao oitavo ano, né? Principalmente sexto, sétimo e oitavo ano, que eles já têm uma capacidade de entendimento, né, diferenciada. Eu converso muito com eles, eu falo, ó, eu preciso que vocês entendam que a opção da atividade física não é eu gosto ou não, vocês vão ter que fazer, né? De repente vocês estão num colégio legal que vai te dar a oportunidade, Você desponta mas e... então você vai despontar de repente profissionalmente, financeiramente, você tem que ser um adulto ativo. Senão você vai gastar o teu dinheiro com remédio com médico. É interessante porque eu falo assim, ó, assim como o esporte e a cultura são ferramentas, né, que você faz uma transformação desse adolescente. E quando existe a falta dessa ferramenta, a gente sabe o resultado, né? Se a gente não consegue colocar o esporte, não consegue colocar a cultura, você vai ter um resultado que não é legal. Ele não vai ter um norte a seguir, né? Assim como você colocou a questão de trabalhar em sociedade, trabalhar em equipe. Como que é isso para você dentro do esporte, dentro da educação física, dentro do basquete? Assim, essa parte ela é importantíssima, né? Primeiro que a gente aprende ali hierarquia, né? Até dentro da equipe, né? Tem um capitão da equipe, né? E são valores que a gente vai replicar na sociedade. Mas o importante de tudo isso é assim, quem está no esporte está aprendendo a perder, está aprendendo a ganhar e está aprendendo a buscar, né? Eu vejo que o grande problema dessa geração é justamente não saber perder, né? Não escutar um não, ter dificuldade para assimilar a negativa, né? Ah, eu quero isso. Não, mas como não? Não, agora não é o momento. Tal. E isso em todos os segmentos. Aí eu penso assim, a gente tem uma ferramenta valiosa em mãos, né? Que infelizmente a gente usa muito pouco, né? Você pega a prática esportiva, a prática desportiva mesmo, a parte de competição. Meu, todas as escolas tinham que ter projetos desportivos, seja era escola privada, né? Eu tenho a sorte de estar e a felicidade de estar num colégio que investe na parte esportiva, né? Então eu consegui alavancar a minha carreira começando um trabalho no colégio, né? Mas eu vejo assim, essa parte de desenvolvimento das pessoas, né? Se todo colégio tivesse programas simples, não precisa ser nada sofisticado, né? Despontou um atleta aqui, indica lá, despontou no futebol, olha aqui, ó, tem um atleta aqui, eu vou mandar aí. Esse é um recado. Não quero, beleza. Esse é um recado para os senhores prefeitos, senhores secretários, olha aí, ó. É pouco, é só começar a investir, né? Eu penso que é um passo que você vai dar, você dá um passo numa direção que você fala assim, mas tem que ter investimento aqui, te vai economizar em outras portas, te economiza na área da saúde, te economiza na área de segurança, você vai ver, se botar no papel é um leque de coisas. Né? Aí trazendo, você perguntou do basquete especificamente, o basquete é um esporte que exige do seu praticante muita disciplina, muito empenho, né? Não é um esporte simples, né? Tem todo um desenvolvimento técnico do atleta, tem todo um desenvolvimento tático, né? Então começa desde lá do mini basquete, que seria o ideal, né? Que infelizmente também o mini basquete se perdeu, então começa no mini basquete, o estímulo das crianças, essa criança vai criar o amor pelo esporte, vai gostar do esporte, para daí estar entrando nas categorias de base, até do sub-12 ao sub-17 ali, onde a gente consegue programar o desenvolvimento do atleta. E esse atleta lá do 12, a gente planeja ele lá saindo no adulto. Você já tem uma perspectiva para ele, né? E a gente tem daí uma forma de desenvolver o atleta, né? Mas aí assim, isso que é o fantástico. O cara que está na quadra, o menino ou a menina que está na quadra, ele sabe disso, né?
por exemplo, na nossa equipe de trabalho ali, a gente trabalha colocando para os atletas que a gente vai estar fazendo, nós estamos fazendo isso para aprender isso. Né? No final do ano a gente precisa chegar fazendo isso. Você sabe que, assim, você falou, o esporte, tudo isso que você falou, mas assim, todos os esportes no geral, mas assim, tem essa questão da sociabilidade, né? Tirando o rendimento, falando não do esporte de rendimento, mas você falou dos valores, então você aprende lealdade, você aprende lidar com as diferenças, né? Você disse, saber perder, que saber é uma coisa perder, muito lidar interessante. com as derrotas, né? Com as frustrações, né? Você aprende e aprende as regras. Então, muitas vezes você entender que aquele comportamento que você tem no jogo, às vezes você tem que recuar, você tem... Então, toda essa questão que você falou. Mas, sobretudo, assim, acho que o esporte é uma ferramenta transformadora, só que a gente vê alguns modelos, né? Por exemplo, a gente está no Brasil, não sei se da minha época para cá, talvez você que está mais presente, né? Você sinta isso. Mas na época que eu era estudante, os jogos escolares era o máximo. E aí que tá, você trabalha na escola, ou mesmo num clube, você sabe que nem todo mundo vai chegar a ser um atleta profissional. Mas aquela formação, de alguma forma, vai contribuir para a vida dele. A gente fala muito disso na educação, na cultura, né? Então, assim, eu sou professor de teatro, às vezes eu dou aula... Eu sei que o cara não vai ser ator, mas ele vai... Aquilo na vida dele... Essa sementinha plantada, ela tem uma outra função. Vou incentivar eu vou contar uma história para vocês que aconteceu esse ano comigo. Nós fomos jogar em Toledo, Jogos da Juventude do Paraná. E um amigo meu, que hoje é médico em Cascavel, o André. Um beijo, André. Olha aí, André. Tamo junto. A gente fez contato. Ele falou, quando você vir para cá, você me avisa. E ele foi pra lá, cara. Passou o dia com a gente. Foi no dia ainda que nós perdemos a semifinal pro time da casa. Foi pra prorrogação, perdemos o jogo de 1 ponto. Puta. Cara, daí foi ele com a esposa. Foram em 2 carros. Acabou o jogo, a esposa voltou pra Cascavel. Ele ficou lá com a gente. E foi jantar com a gente. E foi pro alojamento. Aí os moleques tudo chorando e tal. Aquela coisa, né? Perdemos com expectativa de passar pra final, né? A gente tinha essa realidade, sabia que o nosso time era capaz. E num certo momento ali ele estava conversando, ele falou para os meninos uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, molecada, eu só sou médico hoje por causa do basquete. Que legal. A quadra me ensinou disciplina, me ensinou que se eu quiser alguma coisa na vida eu vou ter que me dedicar para buscar. Né? E se você pegar nos grandes campeões, os atletas mais bem-sucedidos, eles estão o tempo todo, dedicação, eles falam isso. O Kobe, dedicação, treinamento. O Oscar brasileiro. Oscar, treinamento, dedicação. Né? A própria fala do Bernardinho, né? Saindo do basquete. Né? Pô, os caras têm que se dedicar, tem que criar uma zona de desconforto para os atletas que são campeões, para os caras não se acomodarem. Então, muito legal. É sempre subir o sarrafo, né? E depois eles me perguntaram, né? Falou, mas esse cara jogou com você? Eu falei, jogou. Ele saiu, depois jantou com a gente, ficou até a noite lá com a gente. E para ele é como se ele estivesse dando uma resposta também. É legal que ele tem essa história voltada ao esporte. Atletas lá que precisam. É muito legal. Ele é ortopedista, né? Então, sempre que alguém precisa lá... E a gente falando dos modelos, né? A gente fala muito sobre a questão do incentivo... do modelo, vou pegar o modelo americano, que é como isso lá nos Estados Unidos, porque lá, para quem não sabe, né, o sistema, o ensino superior nos Estados Unidos, ele é pago, não é como no Brasil, você tem algumas universidades públicas, tem privadas também, mas lá se você quiser fazer um curso superior, você tem que pagar, e não é barato, não é barato. Então, o que as universidades fazem? Elas têm programas de bolsa. Então, os estudantes, você pode conseguir bolsa pela nota, né, se você for um aluno de destaque, e tem um programa esportivo. Todos os colégios high schools, né, que são o ensino médio, você tem lá programa de futebol americano, programa de basquete, que é de onde surgem
Você tem uma liga americana de basquete do ensino médio e uma liga americana universitária de basquete. Tem várias ligas. Mas eu digo assim... Né? Tem várias divisões e tem os campeonatos. Tem vários campeonatos. Lá é muita coisa. É muito complexo. E assim, Aurélio, o esporte nos Estados Unidos está ligado à educação. Sim. Sempre. Então a palavra é essa. Qual que é o lance? O cara que sai lá da periferia, a menina que sai da periferia sabe que se ela perder a vaga na universidade, depois ela vai voltar lá para onde ela mora e vai se envolver lá com as coisas que não tem para fazer. Né? Com a única coisa que sobra para ela fazer. Vai se envolver com tráfico e tal. O cara sabe. Né? Ele sabe que a chance de ele se dar bem e tirar a família, né, que passa fome e tem uma realidade dura, porque a gente acha que lá tudo maravilha, não é. Não é. Né? Eu tenho um amigo meu que é técnico lá, o Vandinho. Converso muito com... Toda quinta-feira tem um bate-papo, né, dos técnicos, chama Hoop Talk. É o Vandinho e o Birabello que toca. Então a gente está sempre conversando. E ele fala muito isso aí. Ele fala, cara, se ele perder a bolsa dele, primeiro é assim, ele tem lá 20 atletas no programa. Ele tem uma lista de espera de 200. Nossa. Não tirou nota? Não tirou nota? Tchau. Chama outro. Né? Eu quero que vocês... não dá, coach. Não dá? Pode ir. Entendeu? Então os caras que conseguem entrar num programa de uma universidade lá, a chance o cara faz tudo para terminar o programa. Primeiro que ele vai sair com uma faculdade, dele vai ter um futuro melhor. Né? A realidade dele vai mudar. Segundo que esse cara pode despontar no mundo esportivo, e o mundo esportivo americano é milionário. Sim. Né? Um atleta de alto rendimento americano os caras, tem um outro padrão de vida. A diferença que a gente até comenta, né? A gente já quer voltado muito num determinado esporte só. Né? Isso é complicado. A gente vai chegar, vamos falar depois sobre essa questão dos esportes, na mídia e tal. Mas assim, voltando na tua história, teu pai foi secretário de esportes, conheci teu pai, uma pessoa fantástica e polêmico, né? Nem era polêmico, né? Mas se não for assim, não tem graça, né? Mas era muito bom de papo, de uma cervejinha assim. Ele era muito bom. Você acha que essa ligação do teu pai com a Secretaria de Esporte, você falou que foi ele que levou o Tupã lá, mas assim, no geral, além disso, contribuiu mais para que você quisesse seguir o esporte? Porque teu pai ficou um bom tempo na Secretaria de Esportes, né? E eu lembro que justamente nessa época eu era atleta. Eu sou 3 anos mais velho que você, eu acho. Eu era atleta na época que eu fui disputar Jujupes, né? Aquela época os jogos escolares. Não era escolares, era o outro. Depois do Jujupes, aquele Jogos Abertos do Paraná ainda tem uma rivalidade, mas ele era muito, porque assim as cidades contratavam atletas profissionais às vezes para montar os Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná são as competições ligadas à cultura esportiva mais importantes que a gente tem no estado. É a grande vitrine, na verdade, né? do atleta ali hoje, né? Então, mas assim, teu pai foi essa pessoa que te incentivou, ele te incentivava a ser... Ora, ele incentivava. Tanto é que quando eu optei por fazer educação física, eu tinha passado em outros vestibulares. Né? Passei em biologia, passei em direito. E ele falou, cara, escolhe o que te der na telha e tal. Não, pai, eu tô pensando, vou fazer educação física. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo. Mete o pau. E eu, durante o curso, eu falava, cara, eu não vou trabalhar com basquete. Não é isso que eu quero, né? Não, porque eu gostava, cara, de um jeito assim, eu jogava todo dia. Eu jogava lá na faculdade. No próprio UEL. Né? Finais de semana eu jogava. Eu tinha o grupo, a gente ia no Bilac ali, né? A gente entrava ali, o seu Juarez, né? Liberava ali pra gente bater uma bolinha. Munhecão, tinha o Carecão, tinha o grupo, porque a gente ia jogar no Zerão em Londrina. Então tinha os grupos que a gente... esse network do esporte, ele é muito legal. Né? Outro dia eu estava em Londrina e fui numa loja lá, o gerente da loja
bateu bola comigo. Eu entrei na loja, ele falou, pô, meu, você jogava na minha época. Eu falei, puta, que legal, você tinha um Jordan, 2 coisas. Cara, meu, espetacular. E assim, quando eu decidi montar o negócio, ele falou, cara, faz um projeto, senta aí, o que você vai precisar? Põe primeiro as coisas que você vai ter custo. Ele sentou comigo, pra você comprar bola, pra você comprar isso, o que você tem de custo é isso aqui, ó. Você tem essa grana? Tem. Então vai lá e investe. Compra as coisas lá. Comprei. Falei, agora, onde você vai aplicar isso aí? Né? E aí a gente formulou o projeto, ele me ajudou. Eu fui e apresentei o projeto ali no Santa Marta. Né? E a irmã falou, não, pode vir, pode começar, tal. Uma semana depois que eu comecei, a tia Sônia me chamou. Já abraçou o projeto. Não, dela me chamou e eu estava no último ano da faculdade. Foi onde surgiu o convite para eu dar aula. Tinha uma professora que estava montando um negócio e ela estava pensando em sair. Eu já podia dar aula, estando no último ano. Estava dentro já. E ela me chamou e a gente começou com um programinha, com um projetinho de basquete também, né, bem interessante. E eu assumi algumas aulas. Aí no outro ano eu fiquei lá. E parou o projeto daí. O projeto do Santa Marta, daí eu parei. Mas porque daí ficava muito complicado a logística do negócio, entendeu? E também são instituições diferentes do ramo. Tem uma concorrência, né? Apesar de serem... Obviamente que tem, mas daí a gente não, né? Eu recebi o convite, daí falou, vamos fazer aqui, tal. Sentei com a Lígia, né? Botei no papel que eu queria. Ela falou, não, vamos tocar o barco. E lá no a tia Sônia. Eu sou acostumado a tia Sônia, né? Colégio Sônia Marcondes. Tia Sônia. Tia Sônia. Para mim sempre vai ser tia Sônia. E lá você desenvolveu também um projeto de basquete. Sim, eu tenho um projeto até hoje. Tem lá, né? Hoje o projeto lá é bem interessante, porque eu tenho desde as turmas do mini basquete, as turmas que estão no integral lá, tem uma aula semanal. Então, você optando não estar no integral, você tem a aula do basquete. Né? É óbvio que algumas crianças gostam mais, outras gostam menos. Né? Mas é interessante no ponto... de conhecer o basquete e não, tudo eu mais. acho que do desenvolvimento mesmo da criança. Né? Tem dia que a gente só brinca de pega-pega. Não pega-pega batendo bola, eu crio uma estratégia para trabalhar algum fundamento, mas de uma forma bem lúdica, bem lúdica. E essa escolinha eu levo até o sub-17. Né? Nesse projeto aí, você despertou talvez para o basquete e isso tinha um incentivo público, né? O município trazia um professor, no caso, na época, e a partir dessas escolas a gente tinha voleibol, que era o Claudinei, o Gerson, teve uma época que era o handball com a Sandra, né? Pessoal das antigas da educação física. Aqui a gente tinha as escolinhas de futsal, sempre teve, né? Mas assim, você acha que... Qual que é o papel do poder público em relação a isso? Você acha que deve... com certeza, né? Como deveria ser? O que está faltando hoje para que a gente tenha mais iniciativas dessa que possam trazer mais crianças, adolescentes para o esporte de rendimento no final, mas sobretudo pelo que você falou, do que representa essa caminhada no esporte. Bom, vamos lá. Eu tenho um olhar bem crítico sobre isso, né? Eu penso assim, o papel do poder público é criar vias de acesso. Vamos falar especificamente do basquete. Cara, não tem como desenvolver basquete onde não tem estrutura. Não, futebol você tem dois tijolinhos lá, basquete você tem que ter uma estrutura. Né? Não dá para ficar... Você até adapta para brincar, né? Mas para fazer um joguinho ali... Como diz meu filho, você compra uma bola, dura muito pouco. Uma bola de basquete para brincar numa quadra qualquer, né? Eu penso assim, essa questão da estrutura impede. Né? O segundo ponto que eu acho que é interessante é a gente precisa de projetos de incentivo ao esporte que vão desde a promoção e do fomento até o rendimento.
Sim. Então a gente vai passar ali por massificação, promoção e desenvolvimento de talentos esportivos, rendimento, alto rendimento. Porque, assim, eu penso, não adianta você formar uma base, você vai chegar no momento e você vai falar para ele, ó, acabou aqui, tchau, vai para casa, se você quiser jogar não basquete, dá continuidade nela, né? Eu acho que tem que ter uma continuidade, ainda que seja assim. Hoje a gente trabalha, você trabalha lá num clube que provavelmente tem apoio da Fundação de Esportes e tal, lá em Londrina. Mas assim, imagine que você não tivesse esse apoio. É complicado, porque o poder público ele tem que entender que o esporte, como promoção social e como gerador de renda, porque tem um custo. No Brasil costuma-se dizer isso, né? Isso tem custo, é custoso. Aurélio, eu acho que vai assim, além. É o que a gente fala da cultura. Por exemplo, você é um técnico de basquetebol de um time adulto profissional, né? Então, é só um técnico? Não. Você tem lá um preparador físico, um fisioterapeuta, um médico. Toda a equipe envolvida. Você tem os atletas. Aí você vai ter a pessoa que cuida da roupa. Tá. Vamos falando só... Deve ter muito mais coisa que você sabe do que eu, né? Mas nessa estrutura, o diretor do clube, o cara do marketing, só ali você já emprega quantas pessoas. Aí vem por trás. Bom, quem faz a camiseta do seu time? Uma empresa que contrata X funcionários para fazer. Então tem um ginásio. Pô, quando tem um jogo, você tem lá o cara que vai vender pipoca, o cachorro quente, você vai ter o rádio que... o jogo de basquete pelo rádio deve ser meio complicado, mas você vai ter a TV. Mas tem, né? Tem, mas deve ser complicado. Mas você vai ter a TV, vai ter o patrocínio, entendeu? Então, cara, tudo gera. Eu não consigo entender no Brasil que as pessoas não conseguem ter essa visão de como isso, saindo agora de outras, mas assim, como um aspecto comercial mesmo, sabe? Porque... Aurélio, que eu escuto muito, assim, né? Eu converso, tenho um network com vários técnicos, a gente conversa muito. Os programas esportivos estão ligados não a políticas de Estado. Eles estão ligados ao governo atual. Acabou o governo, trocou o governo, muda tudo. Mas era isso que Esse eu ia comentar. é o problema. Começa do zero. Por isso que eu estou falando. É simples ter uma política esportiva, né? Os vereadores vão ter que começar a sentar com os professores, os técnicos, as secretarias de esportes e legislar a favor disso. Mas eu acho Porque que daí você tem uma política de pode trocar o governo, isso aqui não está estabelecido, vai ser sempre feito dessa forma. Eu acho que não é muito difícil de fazer isso. E eu penso também assim, se você falar para mim hoje assim, sobre a função pública é dar oportunidades, né? Sim. Poucos municípios hoje têm uma estrutura, por exemplo, como Londrina tem, né? Que consegue desenvolver, né? o esporte e rendimento de uma forma bem desenvolvida, um trabalho brilhante que é feito pela Fundação de Esporte, porque na verdade ela abre as licitações. Quem ganha, os projetos que ganham, com tem muita transparência, né? Tem a verba, tem que prestar conta. Sim. E tocam os projetos. Mas eu acho que ainda vai além, sabe aonde? Quando a gente olha para tudo isso e não consegue ver que está envolvido saúde, está envolvido outras coisas e tudo isso. Né? Quando a gente fala do esporte, vamos pensar, a gente teve uma pandemia, todo mundo ficou na casa, ficou paradinho lá, tem que recuperar esse período que ficou parado, e o esporte está trazendo para você saúde, disciplina, N situações. A educação, em geral. E quando o poder legislativo não olha para isso só vai prorrogar. E aí nós vamos começar a colher frutos do quê? De pessoas obesas, de pessoas com dificuldade de locomoção, com N situações de saúde. Eu falo até a iniciativa privada. Né? A iniciativa privada tem que estar envolvida com os projetos esportivos, né? Envolvida com a cultura. A gente sabe do retorno que a gente tem, onde tem alguns estudos que apontam locais que têm desenvolvimento cultural, que tem shopping, que tem
biblioteca. O retorno é muito grande. Eles têm um retorno do... Esportivo também, tem que ser visto. Eu vi um podcast agora com 2 professores da área da neurociência. Eles estavam falando disso, é retorno psicológico. Aquelas pessoas que estão ali perto e estão tendo aquele contato têm menos transtornos. Né? E a gente vive hoje um monte de gente aí com depressão, Sim, com ansiedade. verdade. Né? O ansioso vive lá na frente, o depressivo vive lá atrás. Né? As pessoas deixam de viver o presente. Né? Eu achei interessante, um dos professores lá estava falando que os tratamentos que tem é colocar a pessoa no mundo agora, tipo... No atual, né? A terapia, é a realidade. não, fala assim, ó, você tá sentindo a sola do seu pé? Então mexe o teu dedo aí, tá sentindo? É legal, porque daí a pessoa vem pra cá e são tratamentos simples que têm muito resultado. Cara, aí assim, eu acho que o ideal é casar, né, as iniciativas públicas com as iniciativas privadas e alavancar os bons projetos, né? A gente tem projetos sensacionais que desenvolvem o esporte, né? Não só o basquetebol, que é a minha área, mas que vai dar um retorno para a sociedade. Né? Eu não falo só retorno, nós vamos fazer um atleta profissional, não. A gente vai fazer um jovem crítico, né, que vai poder ter condições melhores de fazer uma opção, né, de vida. Vou fazer faculdade, né, penso nisso, isso aqui, a quadra me ajudou a ter essa determinação, aqui a fala do André, né, a quadra me deu disciplina para estudar pra caramba, para ser médico. Você precisa ser fisioterapeuta, minha cunhada é fisioterapeuta, você olha assim, você fala assim, se tem um leque de coisas que pode acontecer ao redor do esporte, né? É muita coisa. É imenso. Bom, o seu trabalho, assim, agora você está trabalhando com uma equipe adulto, tal, profissional, já trabalhava na base, né, no sub-17, né? E assim, mas você, a princípio, começou trabalhando com o pessoal mais jovem. O que é o desafio, assim, a diferença essencial de um trabalho de rendimento quando você já está lá naquele nível do adulto, do profissional e dessa formação? Qual, assim, para você que ainda continua trabalhando nos dois lados, né? Eu tô nos dois lados, nos né? dois lados. Eu penso assim, ó. Primeira coisa, se eu pudesse dar um conselho hoje para você que quer ser técnico, estude. Vai estudar. É a base. Cara, desde estudos comportamentais, zonas de aprendizagem, né, como que a criança aprende, né, o processo de aquisição de conhecimento. Eu uso, por exemplo, alguns conhecimentos na área de psicologia, por exemplo, para receber atleta novo. O cara chega, ele olha o tênis do amigo, ele já vai ficando acanhado. Põe o pezinho para trás, né? Dá aquela recolhida. Mas cara, isso influencia. Talvez num adolescente não, mas na criança influencia muito. Né? Qual que é a estratégia que a gente pode diminuir isso? Né? Isso é interessante a gente estar sabendo. Né? Aí assim, Aurélio, na base, acho que a parte mais importante, falando do basquete, né? Ter professores experientes nas primeiras categorias. E muitas vezes as primeiras categorias são passadas para os mais novos. O cara acabou de se formar, não, pega lá o sub-12. E pensar que é multidisciplinar, né? Eu tenho um amigo que foi técnico de uma equipe de NBB. Coxinha, um beijo, Coxinha. Ele estava trabalhando com sub-12. E a gente conversando outro dia, nós participamos de uma competição, tava todos juntos lá. E alguns técnicos estavam conversando comigo e falaram, cara, que sensacional. O Coxinha dando um treino pro sub-12. Imagina a bagagem que essa molecada vai ter. Isso é fantástico. A experiência. Às vezes eles nem vão perceber no momento. Mas lá na frente ele vai lembrar. Eles vão perceber quando eles estiverem lá no sub-17, sub-19. Eu tenho um amigo que é o Mark Sharp, né? Um coach mais velho, mais experiente. Cara, espetacular. Ele fala que ele é a favor da especialização precoce pros técnicos. Né? Para especializar mesmo. Durante o processo de formação ali.
e dar condições para o cara já pegar uma categoria mais nova, né? Mas aí eu penso assim, então lá todos os cuidados que a gente tem que ter no mini basquete, né? O mini basquete vai ser a terra arada, bem preparada, onde você vai colocar a semente, né? Para essa semente depois ser regada, virar uma árvore, depois dar os frutos. Aí assim, aí todas as categorias têm as suas especificidades, né? Mas a diferença básica que eu vejo do adulto para a base, se você falar assim, a base dá muito mais trabalho. Cara, a base você tem um menino que quer, um menino que tá ali porque a família tá empurrando, um menino que tá ali porque os amigos estão ali. Ele queria ser outra coisa na vida. Os caras no adulto, cara, os caras querem a mesma coisa que você. Você falar pros caras assim, ó, nós vamos treinar 3 horas da manhã, os caras vão. E a questão de ego, vaidade, existe também ou não? Existe, né? Como toda profissão. Normal. Você sabe que... Eu acho que assim, eu tive muita felicidade esse ano, eu tive um grupo espetacular, cara, que eu trabalhei. Né? Vaidade, falar assim, se tinha um atleta vaidoso, cara, só os que ficam penteando o cabelo e arrumando a barbinha. Porque assim, aquele ego, assim, a gente não teve, cara. Acho que por isso que a gente teve tanto sucesso. Porque quando você pega vamos pegar, você abre um leque de estrelas, né? Aí você fala assim, putz, o esporte às vezes fica quase que do lado, porque o cara passa a ser mais importante que o esporte. Aí eu falo assim também, o problema do esporte de alto rendimento, por exemplo, a gente pega o futebol. Os caras estão muito na mídia, né, meu? A mídia influencia também o nosso olhar. Com certeza. Né? Eu vejo a seleção brasileira agora, passou pela Copa, tal, os caras marretando alguns atletas. Eu, no meu olhar de técnico, eu olho pro cara e falo, o cara tá quanto tempo lá em cima? Não, o cara tá entre os melhores lá há 15 anos. Desde quando eu era moleque, a mídia tá marretando o cara, porque de repente o cara não deu uma entrevista, ou porque ele tem um posicionamento diferente político. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, assim, essa questão do ego vai sempre ter. Isso aí se chama personalidade também, que pode ser uma personalidade do cara. Uma coisa que eu pensei muito, né, quando eu recebi a proposta assim, de ser um técnico do adulto, era justamente... Cara, eu vou ter que aprender a lidar com um gerenciamento de pessoas, né? Eu vou ter que ser um gestor de RH aqui. É isso que eu ia falar. Isso além dos conhecimentos que eu tenho de quadra, de conseguir levar os caras e... Porque assim, se eu dou muita atenção para o Aurélio, aí depois vai ficar chateado, depois, entendeu? De saber levar. Tem diferença nas equipes femininas? Demais, cara. Para as masculinas? Demais. Outra abordagem. Eu sou um técnico que eu tô vindo do feminino, sim, né? Eu tive passagem por seleções de base no feminino das categorias no programa de desenvolvimento do basquete da Federação Paranaense de Basquete, né? Eu fui técnico de algumas categorias da APV no feminino, né? O meu projeto principal hoje dentro do colégio é com as meninas, né? Eu acho que a diferença grande é na questão de personalidade mesmo. Primeiro que as meninas são maduras, né? Eu falo que eu tinha uns caras lá 2,5 metros. Você achou que tava corpo de homem com cabeça de 12 anos. Eu brincava com os ele. 15 anos nunca saiu. Peter Pan. Tudo jovem pra sempre. Eu brincava. Falei, nós somos tudo retardado, cara. Os coaches tudo doido. Os moleques também. E é uma química maluca, cara. É sensacional. Mas é gostoso isso, né? Você poder experimentar essas diferenças. Adrenalina também, né? Que você tem adrenalina durante a competição. Assim, o homem você pode tratar... Você tem uma tratativa mais dura, né? A mulher, de repente, se você bater o pé, aí vai ficar chateada, e depois você tem que conversar. Mas não é uma regra, né? Você lembra aquele técnico russo do vôlei? Nossa, cara, ele viu uma vez. São as escolas, né, Aurélio? Né? São as escolas. Então, assim, não é uma regra. Você vai no leste europeu lá, os caras da Lituânia, aquele. Se bobear, ele te bate. Não, que o cara. Se bobear? É que o atleta, às vezes, ele reage melhor na porrada. Né? Na porrada no sentido de, assim, da cobrança dura. Tem aquele atleta que ele falou, a nossa escola aqui, às vezes tem que chegar... não é assim. Né? Mas, e no feminino, eu creio que talvez um pouco mais. Aqui as pessoas hoje, assim, tudo se questiona, né, Aurélio?
Hoje tem algumas coisas que estão... Pode falar palavrão? Tá foda. Pode, aqui pode falar. Então. Tá foda. Pode, Mas chefe. assim, ao meu ver, vai ter hora que você vai ter que bater o pé. Tanto pro menino Sim. quanto pra menina. Que na verdade Né, de dar um chacoalhão. é onde você consegue colocar. Não, é que o que eu quis dizer assim, é que nós temos... Homens são diferentes de mulheres, personalidades diferentes, reagem diferente. Não é o mimimi, não é nada. Isso é abordagem mesmo. Você imagina para um profissional igual ele, trabalha com uma equipe masculino adulto e trabalha na escola com umas meninas de quantos anos começam lá na escola nesse teu projeto principal? 7 anos. Você entendeu? Mas então, assim, isso que olha deu a uma bagagem muito grande. Porque aí você consegue Cara, flutuar consegui- em todas as ondas aí. o Mark Sharp, esse meu amigo aí, ele tem uma vasta experiência, né? E ele falou uma coisa pra mim no começo do ano, que no final do ano fez todo sentido. Ele falava, cara, vai ter muita coisa lá do mini basquete que você vai aproveitar lá no adulto. Vai ter muita coisa lá do adulto que você vai aproveitar. Então, você tem um laboratório na tua mão, né? Aproveite. Poucos têm essa oportunidade, né? E o resultado é sensacional. Mas eu penso assim, ó, o grande barato de uma equipe de rendimento é que você cria uma identidade com os atletas, né? Você passa a saber um pouco mais da realidade de um. E saber o que você consegue tirar também, Você né? contratei metade do time de Londrina, metade do time veio de fora. Né? Mas mesmo os meninos de Londrina, todo mundo no esquema ali da equipe. Cara, cada um tem uma realidade diferente. Né? E eu pensava assim, cara, tinha dia que o treino não tava legal, eu pensava assim, falava, eu vou arrebentar os caras. Eu falava, não, vai ter o momento certo. Então eu comecei a me policiar muito e eu acho que... A forma de abordar e tudo mais. Cara, eu tive um ano que eu não briguei com ninguém. Os moleques do Sub-17, por exemplo, eu quebrei o pau com eles. Não, os moleques do Sub-15, porque era a maneira que eu via de estar mexendo com eles pra ter uma resposta. Você foi atleta, né? Você sabe Entendeu? também É isso. a hora do levantar, né? E assim, ó, uma diferença que eu falava pros meninos da base. Eu falava, os caras do adulto, eu chamo a atenção dos caras, cara, ninguém me questiona de nada. No outro dia eles estão na quadra, cara. E aí, coach, vem, abraça, pega no colo. Eu tava com uma hernia umbilical, né? Meu umbigo tava enorme. Um veio, apertava meu umbigo. A barriguinha, coach, não sei o quê. Pô, uma vontade, cara, de querer buscar, de querer crescer. Um negócio sensacional. E às vezes na base você chama a atenção dos moleques. Pode ser. É aquilo que eu tô falando. O cara que ele quer a mesma coisa que você, né? E assim, uma coisa que eu deixei bem claro para eles, falou, aqui não tem melhor que ninguém, né? A gente vai construir junto o processo e valorizem o processo. Eles devem ter, quem estiver assistindo vai estar dando risada agora, que eles ficavam tirando saco nas entrevistas. Eu falava, cara, que eu tô curtindo o processo e eu curti pra caramba. Porque pra mim foi tudo novo. Como é que eu vou contratar um atleta? Eu comecei a fazer contato com os agentes e tal, né? Ligar para alguns técnicos amigos meus. Como que tá? Não, ligar Já e falar, vi. cara, não tem armador no mercado. Me ajuda, cara. Tem alguém sobrando aí? Da base? Quem que você... Os caras não ligam pra fulano, liga pra ciclano, pega esse telefone aqui, ó. Se fosse... Desmontou a equipe e tal, não sei o que lá. O network ajudando. Se fosse um dos que estão ouvindo aqui, já pensa assim, pô, ele falou que não tem armador. Aí você, que joga basquete... Não tinha agora. Não. Ô, Haroldi, mas vamos mudar um pouquinho o foco aqui. Acho que é preciso a gente falar do colégio, né? E nós não pode esquecer, olha, que nós temos que fazer o sorteio. O Guilherme já tá desesperado aqui, ele quer participar do todo mundo quer sorteio. ganhar a Eu falei, faca. calma. Bom, vamos ter que acelerar aqui. Vamos lá. Não, a gente embalou com a Arondi aí e vamos embora. Tá bom. Bom, você trabalha no Colégio Sônia Marcondes, né? Que é aqui de Ibiporã. Para quem não conhece, já falei. Colégio de excelência, né? E como é que foi? Você até comentou, você teve o apoio deles, você tem o apoio deles tendo essa outra atividade, e você já descobriu algum talento do colégio, ou que seja de outro projeto, mas assim, especificamente do colégio, já alguém que tenha Despontou chamado ali. os olhos, às vezes nem chegou a jogar, mas falou, putz, esse cara, se ele tivesse... Porque às vezes a pessoa não quer, mas você sentia potencial e tal. Não, Você tem, falasse do tem, colégio, sim. Principalmente. Assim, a questão do colégio, ela é bem fácil de explicar assim. É uma estrutura sensacional que foi conquistada com muito suor. E uma coisa que eu aprendi ali é que as pessoas
merecem o seu espaço e o respeito pelo seu espaço. Então essa liberdade que eu tenho para trabalhar lá, isso foi uma coisa que eu coloquei no meu plano de trabalho na equipe lá. Falei, cara, não adianta eu ficar coxando os caras, não vai dar certo. Não adianta ficar apertando, tem que dar liberdade, né? Até um dos meninos lá pegou um período que não estava muito legal. Cara, dei espaço total pro cara. Eu falava, cara, fica calmo, vai dar certo. Continua aqui. Segue que saímos um dia pra jantar lá, foi jantar com o time, foi junto, e aí deu uma carona, fomos bater um papo, aí no outro dia veio e conversou, coach, deixa comigo. Eu só precisava conversar com você, era isso que eu precisava. Né? E eu falei, cara, tá aberto. E as coisas é óbvio, né? É assim como é no colégio. O colégio, o clima para trabalhar é espetacular, né? E eu pensava muito nessa parada. Eu falava, os caras têm que ter um tesão para vir aqui todo dia. Acordar e falar assim, eu vou porque lá é... Cara, assim, a gente treinou numa quadra que é piso de cimento e o basquete precisa ser piso flutuante, né? E o meu preparador físico... Que nós não temos muito no Brasil, né? Assim. É o piso de madeira, né? Que é às vezes você bate a bola, parece que é oco, né? Mas é o piso ideal, né? E o meu preparador físico, Bruno, beijo, meu querido. O cara é espetacular, cara. Ele é sensacional. Então, eu conversava todo dia de manhã, eu mandava uma mensagem pra ele 6 horas da manhã, ele respondia na hora. Eu falava, caraca. Acordei ele já tava primeiro acordado, que eu. Questão do piso, né? Daí programava os descansos, falava, os caras estão muito cansados. Chegou ao nível, por exemplo, de eu programar um descanso e um mandou mensagem no grupo, pode arremessar? Eu falei, não, eu cancelei o treino, mas eu tô aqui. De todo mundo. Porque o arremessar. Contato muito tempo ali pode muita causar dor no lesão. joelho. O impacto, na verdade, né? E aí, assim, eu acabei saindo, né, da questão do colégio. Que eu pensei muito? Eu falava assim, cara, eu preciso dar liberdade pros caras. Eu tenho liberdade aqui, o negócio tá dando certo, né? Nas tratativas, será que compensa às vezes ficar batendo de frente? Às vezes é melhor ser água, né? Não, eu acho que às vezes o atleta precisa de orientação, né? O meu papel enquanto técnico é estar orientando o cara. Porque às vezes o cara não está fazendo porque ele não está entendendo. Será que o que eu estou explicando para ele está claro? Suficiente? Né? Quando as coisas não estão dando certo, por exemplo, a Valéria me chama, Arudi, isso aqui não está legal, vamos tentar fazer assim? Beleza, mudou, virou a página. Você encontra a Valéria, ela tá olhando você dando risada. Entendeu? Então, assim... Mas eles assim, você tem uma liberdade... Não, eu tô falando de coisas, por exemplo, que eu copiei ali, que eu falei, não, isso que eu vou copiar. Agora, assim, a questão, por exemplo, né, liberdade total. Liberdade total. Vou fazer o projeto do basquete. Tem alguma competição que eu tenho para participar, eu trago pro colégio, tem esse festival aqui, é interessante participar. Meto o pau. Ajudo lá a fazer os bilhetes, tal, não sei o que lá. Hoje é tudo via WhatsApp, ali já manda. Já tem uma dinâmica mais rápida, né? E assim, a gente tem um grupo muito bom, cara. O grupo dos atletas, eu acho que tem o perfil de pais também que são engajados. Primeiro que a gente tem um perfil de pais no colégio top, né, meu? O cara... Isso ajuda bastante. Quem coloca o filho ali tá escolhendo, tá fazendo uma boa escolha. Porque a escola é isso, né? A família participa muito. Você falou da Valéria, profissionais assim, que não estão lá só para ter um aluno e receber uma mensalidade. Eles estão preocupados com a formação é muito legal, daquela cara. pessoa, entendeu? Porque tem muita escola que às vezes não tem essa relação com as famílias, que ele falou de ser parceria. É uma parceria, porque é uma parceria. Cara, educação hoje, parceria. por exemplo, fui no restaurante com a minha esposa e com meu filho. Aí chegou uma família. Aí sentou o pai e a mãe e as duas meninas veio na mesa me dar um abraço, conversar comigo. Tio. Aí beleza. Aí levantaram, falaram que ia embora. Eu tava na mesa do lado. Tchau, tchau, boa viagem. Eles comentaram comigo que iam viajar. Aí a pequenininha voltou com a mãe. Tava lá no carro porque não te deu tchau.
e veio dar tchau. Mas essa Cara, a relação, gente desenvolve uma isso que eu ia falar. relação sensacional, cara. E é a confiança que existe. Quer dizer, a formação de opinião e de caráter está envolvida inteira ali. Nossa, é muito legal. Né? Então, você tá falando dessa organização da sua agenda e tudo né? mais. Como você apresenta, então... E aí, às vezes, você consegue encaixar isso durante o ano, e que às vezes tem algumas coisas que surgem, né? Que não estão previstas. Não, assim, por exemplo, esse ano surgiu uma seleção paranaense sub-18, foi para um brasileiro. Pô, top, cara. Participar de um brasileiro de seleções voltando. Né? O resultado não foi o esperado, mas a experiência foi espetacular. Eu fui de assistente do Marcelo Góes. Um puta técnico, cara espetacular, né, de Marechal Cândido Rondon. Tive atletas, por exemplo, contato com atletas que estão jogando nos Estados Unidos. O Chico está jogando no Obras Sanitárias da Argentina. Então, um network legal, assim. E outra, assim, ter contato com a comissão técnica dos outros estados, né? O que estava acontecendo em cada lugar, você vai ter nessa bagagem, né? Conhecia todo mundo na pandemia. Criou-se um network muito grande, né? E a gente começou a trocar muita informação nos lockdowns ali. Então eu conhecia todo mundo de vista. E de repente a gente conheceu todo mundo ali. Era da sala de bate-papo e ali estava ao vivo. Cara, né? Isso foi muito legal. Aí, por exemplo, surgiu uma competição que não estava planejada. E aí eu sento com a Mônica, com a Valéria, com a Lígia, com a Regiane, né? E eu vejo assim, um esforço muito grande do colégio para que eu participe. Bom, se eu fosse dono de um colégio... Prazer imenso, né? Eu ia ter o prazer imenso de ter um técnico. Não, e o legal é assim, né? Por exemplo, eu sempre vou conversar com a Mônica, né? E converso com ela, falo, Mônica, recebi o convite para estar nessa seleção, mas eu preciso estar aqui nesses dias aqui, ó. Porque nós ficamos uma semana treinando e na outra semana a gente viajou. Caramba. Então, na verdade, eu não fui no começo da semana. Eu viajei na quinta, só que eu só voltei no outro domingo. Eu fiquei 10 dias fora. E essa preparação você tem que estar presente ali o tempo Sim, inteiro. Porque... Mas aí eu negociei com... Né, assim, conversei com o colégio. Falei, olha, preciso disso aqui. É possível? Erodi, vamos ver. Não, vai dar certo. Peraí, vamos aqui. Aí tinha um feriado. Eu fui tudo encaixando. Tinha um feriado, meu, deu certo. Consegui... alguns professores para me substituir e toquei o barco. Aí depois a negociação com o coach, né? Falou, coach, não posso chegar na segunda. Eu só vou chegar na quinta. Né? E aí o restante do treinamento ali a gente participou de forma bem efetiva. Eu falo assim, que a questão das competições ele vai além de uma faculdade, né? Sim. Você tem ali toda uma bagagem que você vai adquirir. A prática é incrível. Então assim, nesse ponto da parte do colégio, espetacular. Arodi, vamos falar um pouquinho de família, Nossa, eu bati no microfone aqui. Vamos lá. Aurélio, você tem um filho, qual a idade do teu filho? O filho tem 10 anos. O nome dele? João Gabriel. João Gabriel. João Gabriel, um beijão. Te amo, filho. Então, assim, o professor de educação física acaba sendo um espelho, treinador e tal. E teu filho, você acha que teu filho vai ter... Já vou emendar uma pergunta na outra. Você acha que teu filho vai ter essa coisa pelo esporte, pelo basquete, por exemplo, num país onde o esporte mais praticado é o futebol. E o videogame? O videogame é bom também. O videogame é craque. Então, e aí depois falar dos seus espelhos, né? Por exemplo, fala... Quem é a tua Você referência? tem ídolos do basquete? Hoje você fala muito em network, você já teve contato com algum desses ídolos? Como é que foi a experiência? Então, vamos falar do João Gabriel e você já emenda. Vamos lá. O João Gabriel não tem o perfil de um adolescente praticante de atividade física de rendimento. Mas uma coisa que eu converso muito com ele, eu falo, filho, porque, por exemplo, Aurélio, ele é da turma do integral. Cara, ele joga basquete. Né? Dribla com a mão direita, mão esquerda, faz bandeja, lado esquerdo, lado direito, arremessa bonitinho. Só que ele fala, não gosto, cara. Aí assim, ele usa óculos e tal, eu acho que essa parte do óculos atrapalha, né? Já levou algumas boladas e machuca. Óculos do Abdul-Jabbar para ele. Sim, a gente já pensou em várias estratégias, mas eu converso muito com ele e dou algumas opções para ele. Né? Que é o lance do cabelo comprido. Ele tem cabelo comprido.
cabelo é seu, cara. Você vai fazer o que você quiser. Eu não vou ficar... Nessa eu não vou te apertar. Eu vou te apertar em outras coisas. Mas assim, o filho... Sensacional, cara. Massa, né? Filho é Só massa. natão na escola. Isso é bom, né? É gostoso E, isso. puta, uma criança muito amorosa, muito humano, né? Sempre preocupado com a família inteira, né? A gente vai pra igreja e às vezes ele fala, vamos pedir pra esse. Você sabe que me Legal. contar, né, dessa relação que você tem com ele, assim. Mas ele pratica essa um esporte. questão muito... Ele pratica esporte. Ele né? joga xadrez. Aí, ó. Toma. Ó, É o esporte dos gênios. Joga xadrez. tá explicado, E os seus Gabriel. ídolos? Os seus... Sim, aquele cara que você fala, pô, você já conseguiu... Eu vou Você já emendar, assistiu eu algum vou, jogo do NBA, não? eu vou Da emendar NBA, outra não. pergunta já. Seus ídolos e aonde o basquete já te levou? Levou assim, a parte física? Que você fala assim, cara, o basquete já me proporcionou isso. Oh, cheguei num lugar falando, nossa... Sabe quando você para num lugar e fala, cara, onde eu tô? Aonde eu Sabe? cheguei? Não, É acho que você esse sempre ano... quer mais, mas- Esse ano eu tive a oportunidade de disputar um campeonato paranaense, né? Disputar uns Jogos Abertos do Paraná, nós ficamos vice-campeões paranaenses, né? E os Jogos Abertos do Paraná a gente foi campeões. Né? Isso é fantástico. Aí assim, sobre os ídolos, eu tenho alguns técnicos que me chamam a atenção, né? Pela forma de trabalhar, né? E alguns são meus amigos, né? Por exemplo, o Coxinha que eu falei. Um cara, um puta gestor de pessoas, cara. E o cara é meu ídolo, velho. Entendeu? Isso é fantástico. Marco Sharp. Cara, hoje ele me ligou. Né? Ele vai sair de viagem, daí ele me ligou e falou, coach, tô te ligando pra te desejar um Feliz Natal. Né? Eu vou sair de viagem, não sei se meu telefone vai pegar lá. Ó, cuidado, né? Cara, sensacional. Sensacional. Um cara que eu gosto muito, assim, do jeito de quadra, tal, Hélio Rubens, né? Das antigas. O filho dele é técnico do Franca hoje, né? O Elinho. Converso algumas coisas com o Elinho. Até comprei faz um ano isso, tá? Comprei um livro. Comprei não. Eu ganhei um livro do Hélio Rubens de presente de amigo secreto ano passado. Mandei uma mensagem pro Elinho. Falei, Elinho, eu vou te mandar o livro pro teu pai autografar pra mim. Ele falou, cara, manda tal. Só que eu tô nas correrias do NBB. Aí quando acabou o NBB, começou a minha correria aqui de estadual, contratar atleta. Acabou que eu não mandei. Eu tô de férias agora, possivelmente eu vou despassar esse livro lá. E Marival, tô com o teu livro, tá? Do Hélio Rubens. Vou mandar o teu também. Marivalzinho? O Marival, que é o técnico do feminino de Londrina. Cara, um cara que conhece do jogo, né? Marival trabalhou aqui, né? O Marival trabalhou aqui, ele foi meu técnico aqui. Você sabe Hoje eu trabalho com ele lá que na o- associação. Legal isso. O Marival é diretor do masculino. E o Marival, ele também é presidente da Federação Paranaense de Basquete. O pai do Marival, o Marival Professor, Másio, sim. foi meu orientador de TCC. Ele é um dos precursores do mini voleibol, né? E ele sempre teve a carreira ligada ao voleibol. E o Marival Filho no basquete. Legal. Até ia te perguntar se o mini basquetebol tem alguma relação com o Marival ou é coisa mais antiga. Não, o mini basquete ele vem lá dos Estados Unidos. Sim. O mini basquete é assim, adaptações às regras e o formato do jogo para crianças. Não é um jogo estereotipado. Não, é adaptar mesmo. O mini voleibol é isso também, a quadra menor, a rede mais baixa, acho que são 2 ou 3 atletas, né? Cara, aí assim, ó, Crianças, né? Não Aurélio, atletas. na pandemia foi bombardeado, né? Várias informações. Qual é a melhor? Cara, a melhor vai ser a que você adotar, entender e desse processo colher frutos. Saber né? aplicar, né? Eu acho que esse é o caminho. A questão do mini basquete, eu vejo. Se eu fosse hoje um gestor municipal, estadual, eu pegaria essa Investiria. frente. Não só do mini basquete, dos esportes adaptados para a criança. Pô, É a onde criança vai jogar futebol, o gol é gigante. É onde você começa a ganhar o gosto também, né? Vai jogar basquete na cesta lá oficial, se você não tiver uma bolinha. Eu, por exemplo, no colégio eu tenho as bolinhas adaptadas, né? Mas nem todo mundo tem acesso a esse material. Entendeu?
Olha, meu filho pediu pra te perguntar. Isso que eu ia falar, o Gabriel LeBron é gênio. ou Stephen Curry? LeBron ou Stephen? Pode ficar com os dois? Ué, Pode, claro. são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Né? Aí você tem Gênios. Sim, com certeza. Disciplina absurda, né? O LeBron é um jovem senhor que... Meu, é uma máquina, né? Desequilibra, né? Muito forte fisicamente e tal. O Curry era um cara que foi desacreditado no começo da carreira dele, né? Você pega lá os prospectos lá, quando os caras estão pra ser draftado lá. Ele não tem força física, não sei o que. O cara bateu todos os recordes. Né? Eu penso assim, a NBA, ela é um basquete... é muito show envolvido ali. Né? Então a quadra é maior... Por que a quadra é maior? Para ter mais espaço. Se tem mais espaço, mais. O jogo ele fica mais bonito, né? Sim. Você tem uma plasticidade. Porque assim, ó... É um show, né? Um jogo de NBA é um show. É um show, cara. Porque é sensacional. não é só o jogo, né? É toda uma coisa que se cria, um ambiente. É tudo, cara. Eu tenho alguns objetivos, assim, que eu não consegui fazer ainda, mas eu vou fazer com certeza. Assistir um jogo da NBA... assistir um jogo da Euroliga. E eu gostaria muito de conhecer lá a Grécia, Lituânia. É outro jeito de jogar, né? Cara, é diferente, né? Da Grécia você falou de um rapaz, me fugiu o nome. O Giannis. Giannis. O Arudi, antes da gente entrar no Londrina Basquete... você falou de NBA e a NBB. O NBB, né? NBB. Eu acompanho um pouco de esporte, assim, eu tento, mas meu filho eu acho que acompanha mais que eu. Tem melhorado o nível, tem melhorado a estrutura. Sim. Porque, assim, a gente tem um problema no Brasil, né? Essa questão do esporte nas TVs abertas, né? Isso que eu ia falar, ele não pode não estar na mídia, mas ele acontece. Então, assim, hoje não, né? Desde sempre a gente tem muita cobertura de futebol. Antigamente algumas emissoras, né, abertas tinham basquete, hoje tem uma emissora aberta que voltou a passar a NBA, então espera-se que com isso aumente o interesse, mas tinha aquele problema, por exemplo, um jogo de basquete, como o cronômetro você nunca sabia o tempo de duração. E a TV, assim, futebol 90 minutos, no máximo mais uns 10 minutos ali, se não tiver nenhuma intercorrência, alguma coisa assim. Voleibol, né, era pior ainda, porque o voleibol tinha vantagem. Nossa, as adaptações das regras dos esportes, elas vieram justamente para tornar ela mais comercial. O basquete hoje está dividido em quartos, ali tá mais comercial, né? Mas assim, NBB O NBB hoje é o nosso campeonato de mais alto nível, né? E todas as equipes que participam têm uma série de obrigações ali que precisam cumprir, né? Desde a parte contratual com os atletas e saúde financeira, tal. Acho que o grande problema do esporte hoje no Brasil, tirando o futebol, é a parte de captação de recursos, né? Sim. A gente olha você pega equipes de NBB aí, os orçamentos são milionários. E a gente olha os outros, por exemplo, futebol feminino. Bateu o recorde agora de bilheteria. Mas porque mudou, né? Porque então, mudou os clubes teve que foram fazer obrigados. Os clubes da Série A é uma obrigação que eles tenham também eu o time sou feminino. Extremamente a favor disso aí. Nossa, demais. Eu estou no masculino, mas eu sou um defensor do feminino. Em todos os aspectos. Nossa. Eu acho que as meninas tinham que ganhar o que os caras ganham. Ali, né? Por que não, né? Por que não? Não ganham, cara. Eu até entendo que há uma relação comercial, de publicidade, mas assim, eu assisti o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Gabriel, muito bom. As finais. Pra mim... Cara, eu penso assim... O cara, é porque assim, a gente... É diferente. Eu assisto o vôlei feminino, assisto o vôlei masculino. E eu entendo que tem diferença na velocidade do jogo, no tempo de um rally. Mesma coisa no basquete, por exemplo.
dificilmente você vai ver uma atleta feminina aqui no Brasil enterrando uma, né? Mas Até porque... hoje, com o desenvolvimento da parte... Já é mais física e tudo mais. Mas eu digo assim... Cara, as meninas estão indo lá no aro. É pouco tempo pra ser comum. Sim, então, mas assim, o cara não pode querer Mas cada jogo... que os jogos sejam iguais, o masculino e o feminino. Ele vai num processo de desenvolvimento. Cara, cada jogo tem a sua particularidade. Né? Tem situações que no feminino é um jogo mais bonito que no masculino. Tem uma plástica diferente. Uma plástica diferente. Mas tem situações que no masculino, a parte do vigor, os caras sobem, jogam acima do aro. Meu, isso é muito legal. Mas se a Liga Americana Feminina, ela é tal qual o masculino. Eu penso que deveriam ter estratégias assim de começar a forçar. Tem a equipe disputando o NBB, tem que ter uma equipe na LBF. A equipe que disputa o NBB tem que ter todas as categorias da base. Aí ia alavancar. Mas o custo ficaria muito alto. Mas se você fizer um trabalho de base, aí eu já penso que teria que ter, de repente, um replanejamento do custo. Sim. Né? Não sei, talvez seja uma estratégia. Bom, mas vamos falar... Né, olha, vou falar para você, Aurélio. Tem muita conversa para ser feita aí, hein? Mas pra gente encerrar, né? Que a gente vai ter que encerrar, a gente precisa entrar no Londrina Basquete. Queria que você contasse pra gente como é que surgiu esse convite. Você até falou um pouquinho pra gente antes, mas assim, como foi, como está sendo e quais as metas, assim, o que você conseguiu desenvolver já e onde é que vocês pretendem chegar? Como é que vai ser o 2023 desse clube? O que a gente pode esperar aí? Vamos lá. Convite partiu da diretoria, né? Então o Bruno Lopes, ele é técnico do NBB, né? Estava na equipe do Cerrado, hoje ele é assistente técnico do Caxias, né? Bruno Lopes, Marival Júnior e Mário Balvede, né? Os caras se juntaram, a gente precisa de um técnico da casa. Então o Bruno me ligou, falou: Arudi, tem que ser você. Aí eu falei: pô, Bruno, mas né, segura essa assim? onda, Ele né? falou: não, você tá preparado, você tá estudando, tal, não sei o que, vai dar certo. E o Marival um dia me ligou, falou: vamos bater um papo, tal, não sei o que lá, vamos assim. Meu, topei. Show, parabéns. Cara, vamos lá. Aí o que eu fiz? Planifiquei, né? Falei: deixa eu planejar esse negócio aqui, que senão eu vou... E aí a gente acabou... Eles acabaram me oferecendo o Sub-17 também. Tá na né? base. Duas categorias, acho que dá pra levar legal. E aí você vai poder migrar E o o de baixo pra Sub-15 cima ficou ali. abandonado, cara. Ninguém quis pegar. A gente ofereceu pra vários técnicos. E aí eu falei com o Bruno, o meu preparador, eu falei: cara, vamos tocar a roça de ameia? Vamos. Tem tanto lá, vamos dividir aqui? Ô, coach, vamos dividir, cara. Vamos. Tocamos. E acabou que deu muito certo. Aí, assim, né, como eu falei, um aprendizado imenso, Aurélio. Da parte de organização, da parte dos treinos, né? Cara, eu pensei desde o começo assim, fazer tudo muito simples, né? Desde do meu sistema de jogo que eu escolhi. Porque assim, a minha experiência anterior era um sub-12, um sub-15 de uma seleção, né, de estado, e o sub-14 que eu fui técnico ano passado, né? Então, eu jogava em 5 abertos, sistema simples, tal, não sei o que lá. Aí eu falei: não, vou escolher um outro sistema aqui, eu vou sair desse, né? Aí eu optei por um Aeromotion, que é o sistema que o Bruno Lopes joga também. E é um desafio, ali eu já né? tinha Esse um é o gancho, desafio, né? que se eu precisasse de alguma informação, o Vandinho, meu amigo que tá nos Estados Unidos lá, joga Você não Aeromotion é bobo, também. né? Você não é bobo. Não, porque assim, porque assim, tem um leque de possibilidades para você jogar em alto rendimento, né? Eu escolhi um sistema que é moderno, né?
ele é um 5 abertos, mas a rotação é diferente um pouco. E que eu consiga, de forma simples, solucionar os problemas do jogo. E ele dá uma dinâmica no 5 aberto, ele tem uma dinâmica totalmente diferente de jogo também, né? Porque assim, ó, basicamente o que vai mudar do 5 abertos pro Euromotion é um motion, né? O 5 abertos é o 5 motion, 5 out, né? E assim, muda as entradas, né? Você E tem a disposição dos jogadores ali, né? O Euromotion que eu jogo com os 2 pivôs nos derivados, né? Que é o prolongamento da linha do garrafão. O meu pivô, por exemplo, não joga dentro do garrafão. Você tem o de 3 Eu tenho as ali. entradas. Não, eu tenho as entradas, que ele acaba fazendo lá embaixo. Mas os meus 4, por exemplo, que é o meu ala pivô, todos são chutadores. Então os caras só jogam aberto. Então eu tinha uma proposta de jogar para um pace mais alto, né, que ataques mais rápidos, né? Aí tem uma consequência. Então a bola tá caindo, Você cara. explica um pouco pro público, porque Se a bola tá nem caindo, todo mundo vai entender essa linguagem se a sua. bola tá O caindo, Rony vai tá ser uma fazendo que beleza. entende, mas não tá entendendo Não sei nada. bosta nenhuma. Na sexta, Tá a entendendo? sexta. É a basquete. sexta. É basquete. Tá? O resumo é assim, ó, simples. Simplificar. Nós simplificamos e deu muito certo. Né? Você escutar de atletas que ganhou, por exemplo, 3 vezes uma liga de desenvolvimento, fala assim, nossa, coach, tô feliz pra caramba, cara. Tô feliz com o sistema, tô gostando dos treinos. Né? Pô, o time mais intenso que eu já joguei. O cara que já jogou no IBB. O cara chega e fala, pô, o time mais intenso que eu já joguei. Então- Eu fiz dever de casa, cara. Você estudou basquete. E o planejamento deu... Sim, você atingiu o que você esperava, Sim, Em com partes. certeza, com certeza. né? E Assim- esse teu contrato continua? Você tem contrato, renovou pro ano que vem? Sim, devo ficar ano que vem. Opa, Né? isso Pelo é menos bom. ninguém me falou nada. Até agora tá... Num presentinho de Natal é uma carta de demissão, porra. Não, mas Teve eu- muita dificuldade? Eu acredito que não, porque assim, eles me deram carta branca, né? E a partir daí eu consegui colocar em prática algumas coisas que eu vinha estudando, algumas coisas que eu já sabia, Isso é gostoso, né? né? Plantar o... Cara, o processo foi carta sensacional. branca, assim, né? No limite deles, né? Assim, por exemplo, para contratar Orçamento. atleta, eu tinha um teto, né? Você Por levantou, atleta. Você levantou muito a mão, você tinha um teto, né? Não, eu tinha um teto. E assim, eu acho que foi tudo muito perfeito, cara. Né? Mesmo não tendo um orçamento astronômico, né? A gente conseguiu, com aquele orçamento, O fazer resultado um maravilhoso. trabalho muito bom. Né? Aí assim, você tinha falado de onde o basquete me levou. Cara, o basquete me proporcionou momentos. Primeiro que, assim, a sensação de você estar na quadra ali, ela é, Adrenalina, surreal, milhão, cara. né? Ali você vê quem que é o cara, né? O cara tá vivo ali, meu. Você tá à flor da pele. Eu tô falando, não é só dinheiro, né? O dinheiro é importante, é grana. Ninguém trabalha, né? Mas assim, uma emoção que as pessoas não sabem o que é. Sabe? De você, por exemplo, igual você que tem toda uma trajetória, começou como atleta, professor, categoria de base, chegou lá no profissional. Talvez até, às vezes você tenha tido títulos na base que às vezes te deram uma emoção, você fala, "Putz, cara, sabe, isso, sabe aquele negócio que você fala, arrepia Adrenalina assim, ali. fala, pô, que isso?" É isso que a gente fala. As pessoas, às vezes, quando a gente fala assim, sucesso na tua vida, o que é sucesso para você? Para mim, sucesso é eu estar feliz, entendeu? Pagando minhas contas e estar feliz. Estar feliz, estar com a minha família e o meu trabalho está proporcionando para mim e para as pessoas que estão próximas, né? Eu acho que é isso, né? Sucesso é quando você tem gratidão e não tem lamento, né? E eu falo assim, eu sou um felizardo, né, cara? Profissão que Minha ama profissão, primeiro eu faço o que eu gosto. E assim, sou muito grato à minha família, né? Porque eu tenho uma condição hoje de técnico, de estar técnico, porque eu tenho um suporte também que me dá essa condição. Né? Da minha esposa. Fico muito tempo longe, tanto da Ana quanto do João. Essa é uma parte muito ruim. Que é o complicado. Né? Mas assim, eles sabem que eu tô lutando para ter algo melhor que é para eles também.
Sim. né? E assim, Aurélio, uma coisa que eu deixo pra todo mundo, cara, fui muito jogo do Londrina, né? Na época do Zé Medalha, do Enio Vec, né? E hoje eu sou o técnico, cara, dessa equipe. Né? Lógico que não é aquele mesmo projeto, mas é a equipe que representa. Né? E as metas que você... Onde você, assim... Eu sei que é difícil, né, a gente traçar, porque você depende de outras variáveis. Então, o clube está lá, quem são os patrocinadores hoje? Unimed é patrocinador? Hoje a gente tem Prefeitura de Londrina, né, que é o nosso o suporte maior, carro-chefe né? ali, né, que dá o suporte de toda a estrutura que a gente tem. Né? Unimed, né? Então, a gente tem uma parceria importante também com a Saltoro CrossFit, que é onde é feita a preparação física. O Bruno leva os atletas para lá e desenvolve lá. Restaurante Querri Grill, né? Os atletas do profissional fazem as alimentações no melhor restaurante de Londrina, né? E o Dr. Vinícius Coelho, que é o nosso fisioterapeuta, que deixa os meninos recalchutadinhos ali, tá deixa tudo pronto. Em dia. Então, até fica aqui, né? Se você tem uma empresa, gosta do esporte principalmente, né? Quer incentivar isso aí, Valorize. Eu acho que é importante valorizar essas iniciativas, os clubes da nossa cidade, porque assim, isso atrai pessoas para a cidade, movimenta a economia e, de certa forma, é um espelho para que os nossos jovens queiram praticar esporte, possam um dia, de repente, almejar chegar numa equipe do porte do nível profissional, entendeu? Então, só que para isso precisa de apoio, entendeu? A iniciativa não é dar dinheiro. Você vai estar lá com a tua marca lá, divulgada, esse time... Aonde você vai colocar sua marca, né? O jogo televisionado, tua marca tá lá. Posicionamento então, da marca. É uma ferramenta, é uma via de mão dupla, entendeu? O clube precisa do incentivo e você recebe com a divulgação da tua marca, né? Se você desenvolve condições para aquele clube desenvolver um trabalho de excelência, a tua marca vai estar associada àquele clube. E então, né, os empresários de Londrina, a gente já teve, né, sempre a gente tem equipes do handball, que teve o vôlei em Londrina, parece que ia voltar agora, também não sei como é que está o projeto, mas assim, incentive, tá aí o Londrina Basquete tem uma longa história, você falou, né, tem a época do Saviani também, né? Então assim, é um clube que tem história, né? Nós tivemos grandes jogos aqui que o Arodi falou que foi ver, vinha Flamengo, vinha Franca, todos os jogos, todos cara, os não jogos, perdi um assim, jogo. E na época, naquela época eu lembro que o Moringão lotava, né? Era o maior público da Liga Nacional de Basquete. Entendeu? Mas é isso que é legal, que você tem essa história e talvez outras pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o basquete olha porque só não conheceram o espaço, não foi divulgado para eles. A gente tem hoje um possível patrocinador, na verdade já tá certo, né? Que é um patrocinador do Pato Basquete, por exemplo. Que é a GP Combustíveis. O cara, o Marcelo, né? Ele é um dos diretores da equipe. Eu chegando para fazer o treino de arremesso, ele falou, quero trocar uma ideia com você. Ele falou, minha empresa tem um braço lá em Londrina e eu quero te ajudar. Vamos trocar ideia e a gente vai fechar essa parceria. A parceria está fechada e a gente está buscando parceiros para ele e tudo que fechar, 50% volta pra gente. Que show. Entendeu? E o cara, ele falou pra mim, ele falou assim, cara, o nosso projeto aqui, que hoje é a única equipe do Paraná que disputa o NBB, ele falou, o nosso projeto, ele é espelhado no projeto de vocês, cara. A nossa referência é a Londrina. Bom, parabéns Rony, mais uma vez, Londrina, né? Isso é muito legal. Falando em parceiros, né? Não podemos deixar de falar dos nossos parceiros, né? A gente está aqui, hoje é o nosso 7º programa, né? Alguns programa. Têm vindo, outros têm chegado, outros têm saído, mas a gente está aqui sempre com aquele grupo especial dos nossos patrocínios. Rony, você enxerga melhor que eu aí para ler a ficha? Não, vamos começar pela DGA, né? DGA é parceiro nosso aí, que não tem nem o que falar. DGA Music, um abraço sempre com vocês aí. Então, obrigado, Guilherme. Obrigado, Vanessa. Temos a Vivarte Escola de Música, lá da Andréia, né, que também faz casamentos, shows em barzinhos, né? Quiser contratar, procura lá no Instagram, tem na nossa
na descrição do nosso Painho Lanches, cara. Painho lá de Cambé. Painho fantástico, Painho Douglas. Douglas. E o Douglas também tá com a On Time de entregas. O cara tá Aí, diversificando. ó, On Time. Entendeu? E Aurélio, hoje eu tive com a Janaína, cara. Janaína, um abraço, pessoal da Tá chegando hoje. Caco Camisetas e e personalizados. Ó, que bonitinho esse menino aqui, olha aqui. Ó. Eu tô meio cheinho, né? Eu acho que eu vou ter que emagrecer, viu? Meta, é meta, não disse, é Ou meta. vou comprar uma camiseta maior lá. Aí nós temos sempre lá a Brasser, Brasser, nosso parceiro Marcos. o Marcos. Feliz Natal pra você aí. Feliz Natal aí. Tive Já hoje é ano lá, novo, e eu né? tive hoje lá um no Papo Cabeça também, que é nosso parceiro. Olha aí, papo né? cabeça. Sempre lá com a Rosane. E Força Teste do Grande Moa, Grande parceirão. Moa, nosso amigão. Vai estar Pessoal, aqui em breve. Em breve com a gente. Vamos estar aí. aqui. Tá viajando, né? A gente até pensou em convidá-lo, ele foi viajar e aí, graciosamente, o Arudi aceitou o nosso convite. O cara é difícil de falar isso. E ó, a gente tem que estar sempre lembrando também do pessoal da Revista Darte, pessoal do Instituto Cultural Arte Brasil, um abraço imenso. Aldo, pronta, reabilitação tua total. É o nosso espaço cultural que a gente tem aqui, onde sempre divulgando os livros dos nossos amigos. E ó, E temos hoje... se não fizer o sorteio do pessoal da VS, eu vou apanhar. Facas Artesanais. Eu tô com medo de já o Guilherme pegar essas facas aqui e fazer uma arte, cara. Né, vamos momento mais esperado do programa, Ó, que é o sorteio. Traz a cumbuca aí. Eu tenho uma listra. A lista é só pra gente conferir depois dos auditores. Os nossos auditores. VS Fax, o Valdir lá de Rolândia. O Aaron Então, disse, se você vai fazer essa arte. Vou pôr aí dentro da nossa cumbuca, que é esse bonezinho. Só um minuto, minha gente. Ó, se você tiver interesse em adquirir facas, né? Então vai falar lá com o pessoal da VS Facas, ligar pro Valdir, falar lá no telefone celular. Ô Aurélio, só que antes de qualquer coisa, esse é o nosso primeiro sorteio. A gente queria agradecer a todos que participaram e pedir para vocês que sigam, mande pros amigos, pro inimigo. Ó, assiste aquele pessoal lá daquele podcast e lembrar, gente, um 2023 maravilhoso para todos. E agora nós vamos fazer esse sorteio. Ó, tá na mão do Arondi. Ó, Eu gente, não tenho vai. nada a ver com isso, hein? Espera só um pouquinho. Só lembrando, VS Facas, facas artesanais, lá de Rolândia. Se você estiver fora daqui da região, DDD 43 99 639 0609, tá? Vamos lá. Rufem os tambores. Quem vai tirar? Pode, chefe. Pode, chefe. Ô, louco, Pode, você chefe. manda. Tira aí, hein? Tá, vamos lá. Tirei, vamos ver. Ai. Mostra pra o nome câmera. é grande. Fabiane Camila Pescador. Fabiane Camila Pescador. Ô, Aurélio, ela tava com a gente ao vivo no chat. Isso, mandou o chat, deixou a mensagem. Fabiane, a gente vai fazer contato com você depois para te entregar esse kit abraço, aqui. gratidão sempre. A gente vai tirar uma foto lá, né, Rony? Pra Opa! mostrar, pra provar pra todo mundo. Né? A minha esposa vai ficar triste porque ela se inscreveu, mas não A ganhou. minha também, mas... Ô, Guilherme, você viu que foi... Ó, eu não tenho culpa aqui. O pessoal do DGA falou assim, pô... Mas é assim, ó. A culpa foi do Arondi, Ô, ele Valdir, que tirou ali. Se você quiser mandar outro kit aí, o pessoal ficou muito feliz, tá? Gente, muito obrigado. Arudi, A gente tem um espaço- lema aqui que você tem que falar. O espaço é teu. você, use espaço livre para você agradecer. Agora a gente tá aí Ano novo chegando, aí. né? Para você mandar um abraço para quem você quiser, agradecer seus parceiros, seus amigos, patrocinadores. Tempo é livre, você pode usar. Primeiro, agradecer o convite. Todo espaço aí que dá imagem e dimensão aí pro esporte, seja qual ele, de qualquer forma, qualquer formato, é muito importante porque a gente é muito carente desses espaços, que a gente possa estar falando do nosso trabalho e falando, porque o cotidiano do esporte ele é sensacional, ele encanta e ele atrai as pessoas. Então, obrigado pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que agradecer muito a minha esposa e ao meu filho. São a fonte da minha inspiração e sei que eles pagam um preço por isso, mas eu entendo e vejo neles também
É um apoio que, se não fosse esse apoio também, talvez eu não estaria, porque essa parte de ficar fora de casa e viajando e tal, era bem complicado. Eu chego às vezes em casa, tá todo mundo dormindo, né? Mas graças a Deus eu tenho ao meu lado pessoas que me empurram e que me dão Apoia, condição, né? Agradecer a diretoria da PVE, né? Pelo espaço que me dá para desenvolver o meu trabalho. Então, Marival, Bruno Lopes e o Mário, né? O nosso presidente, o Júlio, que é o pai do Bruno. Obrigado por todo o apoio, né? Os meus fiéis escudeiros lá de quadra, Mavi, o Bruno Giovannini e o João, que estão no dia a dia ali, e o Marcelo também, né, que é o professor da base lá do 2-13-14. Esses caras fazem um trabalho sensacional e sem eles a gente não conseguiria resultado nenhum, né? Não é um trabalho de uma mão só. E os patrocinadores da equipe, né? Prefeitura de Londrina, Fundação de Esporte, Saltoro CrossFit, Unimed e o restaurante Kerry Grill, né? Muito importante também, né? Agradecer demais ao Colégio Integrado Sônia Marcondes, né? Porque é onde eu desenvolvo a outra parte do meu trabalho, da minha vida profissional, né? Tia Sônia, um beijo, tia Sônia, te amo, viu? É uma pessoa espetacular, cara. Lígia, Rejane, Valéria e Mônica, né? Que estão ali no dia a dia e ajudando a gente a resolver os problemas e me dando condição para, primeiro, entregar um bom trabalho, né? Entregar um produto legal ali no final e dando condições para que eu consiga desenvolver, né? Show. E para fechar, agradecer demais os meus atletas, cara. Esse ano eu tive a felicidade assim de ter um grupo espetacular, desde da base até o profissional, né? Meninos aplicados, homens aplicados, né? Aqui no colégio também, as meninas que trabalham comigo ali, que estão no dia a dia, que tem as equipes de rendimento do colégio. Eu tenho atletas ali espetaculares, né? Então agradecer todo mundo, né? Eu acho que o ano foi muito proveitoso, né? Importante também agradecer a Federação Paranaense de Basquete, né? Que me dá espaço ali para estar tendo a oportunidade de participar do desenvolvimento de atletas, né, da promoção e desenvolvimento de atletas. E é isso, cara. É isso. Bom, é um ano espetacular, cara. te desejo maior sucesso 2023 aí, maravilhoso. Quero te ver, quero te ver com esse time. Obrigado. Ou se não for nesse time, E o cada espaço vez tá aberto mais para cima. Os meninos aí, Entendeu? para vocês, a hora que vocês quiserem. Tá? Nós vamos combinar um dia de trazer os meninos aqui. Estamos esperando vocês aqui. combinar. 2023. Vai caber aqui? Porque os Ah, números não, são não. altos. Não, cabe. Ô, Guilherme, vocês arrumam espaço aí pra pôr todo mundo. Bom, gente, encerrar nosso programa, como sempre. Boas festas, né, pessoal? 2023 Chegando aí, maravilhoso aí pra uma todo virada. mundo. Feliz ano novo pra todo mundo. Sigam. Deus abençoe. Amém. E uma coisa só, Aurélio. Acreditem no sonho que vocês têm. Com Né? certeza. Corram atrás, não aceitem ou não. E estejam preparados, porque quando a porta abrir... Corra pra dentro. Exato, pra dar conta, né? Então a gente pode dizer que. Eu ia dizer assim, pode, chefe, mas eu preciso fazer um agradecimento imenso. Sabe qual? Aurélio, prazer imenso estar com você esse ano. E 2023, mais uma vez, a gente tem uma meta aqui, que é sempre reverenciar. E a gente reverencia dizendo muita paz e gratidão. Obrigado. Sempre. Obrigado. E a todos que estão em casa, boas festas, muita saúde, abrace, diga eu amo você, eu amo a minha esposa, meus filhos, minhas netas, eu amo a minha família. E um beijo no coração de cada um, muita paz e gratidão sempre. Isso, importante é isso que o Rony falou, agradecer sempre, né? Tudo que a gente consegue, cada dia de vida, cada meta conquistada, às vezes até os fracassos fazem Faz parte, né, pra gente crescer, né? E rezar para todo mundo, quem tem fé, quem não tem fé, né? Torcer para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? E que a gente possa viver num mundo melhor para nós e para os nossos filhos e netos, atingindo sempre aquilo que a gente sonha, tá? Feliz 2023, Arodi. Obrigado. Obrigado a vocês. Entendeu? E a gente pode fazer o que quiser agora, porque agora pode. Agora Pode, chefe. Pode, saúde e paz.